Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do nono ano. Bom, senhora, vocês estão vendo essa aula, né? Bom, enfim, pessoal, seguinte, vocês devem estar se perguntando, o professor passou o exercício sobre um pedaço, passou o exercício sobre outro, passou sobre outro, passou sobre outro. Seguinte, porque esse período, justamente esse período pós Segunda Grande Guerra Mundial, é que transformou o mundo assim como nós conhecemos, certo? Economicamente, politicamente, socialmente, certo? Ao ser professor, mas peraí, como a Primeira Guerra mudou? Sim, certo? O que a gente está estudando? Guerra Fria. Então o que acontece? Certo? O mundo se bipolarizou, ou seja, de um lado comunista, do outro lado capitalista. Então, isso veio a influenciar e muito em grandes mudanças político-econômicos, certo? Principalmente porque os caras agora se preocupavam, né? Quem iam apoiar, como iam apoiar, tá certo? Então, ou seja, o movimento da Guerra Fria, ele disparou um monte de conflitos, certo? Ou seja, esse momento aí, a gente está com uma guerra, certo? Uma guerra no meio de outras guerras, certo? Porque, ou seja, cada um queria o apoio, cada um queria crescer, aí o outro não queria que o outro crescesse porque queria ver como ia poder absorver aquela economia ou podia dominar determinado mercado, tá certo? O negócio agora mudou, então nós estamos começando a, ou seja, porque lá atrás, no neocolonialismo, certo? No imperialismo, quando os caras dividiram o mundo, né? Falando fica com uma parte, outro fica com outro fica com a outra, certo? Então, alguém saiu perdendo, certo? Muita gente saiu perdendo, certo? E poucas pessoas saíram ganhando, certo? Bom, então a coisa começou a ficar feia no mundo, certo? E principalmente a gente não pode esquecer da Guerra Fria, viu? Que quase destruiu o mundo. Como eu disse na outra aula, né? Que o mundo quase que, ó, certo? Então, voltando, vamos embora, sem mais delongas. Pronto, o negócio começa o seguinte, certo? A China era uma monarquia. Então é o seguinte, em 1911, certo? A dinastia Manchu, ela teve fim, que ela governava desde o século 17, certo? Então as coisas começaram a mudar na China. Então começou os combates, certo? Ideológicos e políticos também. Porque, ou seja, cada um que quisesse o governo para si, o poder para si, certo? Então daí a gente tem o conflito, certo? Entre os nacionalistas e os comunistas na China. Peraí, professor, mas como assim? Mas a China não é comunista, ou ela é socialista, ou ela é... Como é o negócio aí? A princípio, como eu estou dizendo, certo? Como eu estou dizendo, certo? A China era bem dividida, assim como vocês vão ver no decorrer do assunto, certo? A China era dividida em várias províncias, cada um tinha uma ideia, cada um tinha um pensamento, cada cara dominava como é que eu vou dizer? Sua área, sua área, como ele bem entendia. Então, ou seja, nacionalistas e comunistas lutavam para querer o apoio desse pessoal para fazer uma revolução. Essa mudança na China, certo? Que a princípio a China ela era atrasada, como é que eu vou dizer? Não economicamente, certo? Mas tecnologicamente, porque o capitalismo estava atrasado na China, porque a China era agroexportadora. A grande parcela da população era camponês, com uma minoria industrializada. Então, ou seja, como é que a gente ia controlar isso? Né? De um lado, os comunistas diziam que a revolução tinha que ser do proletariado, ou seja, feita pelos trabalhadores da indústria, certo? Do outro lado, o cabo dizia que a revolução tinha que começar no campo, pelo campo, que esse negócio de indústria e tal, rapaz, olha, não dá certo não, porque é pouco, é pequeno aquele negócio, como é que a gente vai sustentar o país para quebrar a bagaceira toda,
certo? E a gente não quer que o capitalismo entre aqui por causa de suas ideias, etc. Porque a China não queria muito contato com o Ocidente, certo? Desde muito tempo atrás. Logicamente que isso não ia durar muito porque a pressão era grande, certo? Tanto é que nesses últimos, eu me atrevo a dizer, 10 ou 20 anos, a China virou um monstro gigantesco dentro do meio capitalista, ameaçando até mesmo as maiores economias do mundo, inclusive os Estados Unidos, que treta direto com eles, tá certo? Então, esse negócio aí é para vocês entenderem da onde é que as coisas começaram, certo? Então vamos embora. Então é o seguinte, certo? Os caras que, digamos assim, influenciavam lá e mexiam os pauzinhos, certo? Eram os ingleses, a Rússia e o Japão. O Japão, lembra não? Os caras invadiram a Manchúria, certo? Ó, tiraram um taco da China, certo? Então isso incomodava muito. Então, nesse processo aí, como caiu a monarquia, veio então um governo provisório, certo? Ou seja, governo nacionalista. Ou seja, com um cara chamado Sun Yat-sen. Ele era nacionalista. Então, de 1911 a 1912, esses caras chamados de Kuomintang, certo? Eram que davam as cartas na China, certo? Que mandava na parada, beleza? E durante esse momento aí teve, muito tentativa de golpe militar, restaurar a monarquia, separatismo, que eu estava falando agora, ou seja, cada província em seu quadrado e o governo ia querer unir todo mundo para fazer um país mais forte, certo? E E lógico, estourou um monte de guerra civil. Uma doideira só, tá certo? Aí vê só. Em 1921 a gente tem, certo, que o nascimento do Partido Comunista na China, com o líder Mao Tse-tung. Lembre desse nome. Até hoje tem pôster do cara lá na China, certo? Vocês vão saber daqui a pouco por quê, tá certo? Então vê só. Então Tsung, a luta dele era para tentar fazer justamente essa junção entre o operariado e os camponeses, certo? Coisa que os nacionalistas não queriam. Aí você pergunta, pô, senhor, mas não é comunista e tal, não sei o que, tem influência da Rússia, como eu disse ainda há pouco. Sim, mas logicamente, como é que eu vou dizer, certo? Os princípios ou a ideia é a mesma, certo? Mas o modus operandi, como é que você vai fazer no seu país, é diferente, sacou? Vamos embora, certo? Então, ou seja, nesse período aí, como eu disse a vocês, que tinha essa subdivisão, certo? Começa a luta contra uns caras chamados Senhores da Guerra. Lembra? Lá no 7º ano, os Senhores Feudais? Pronto. Esses caras, digamos, no nosso passado recente, eram tipo governadores, coronéis, os caras que governavam sua área, beleza? Os caras dominavam tudo. Então, daí veio a ideia, rapaz, olha, é o seguinte, a gente se mata depois e vamos lutar contra esses caras. Então daí Stalin chegou para os caras e disse, olha, pessoal do Partido Comunista, seguinte, olha, se juntas com os Kuomintang, faz uma parceria aí, por enquanto, e para descer a lenha nos caboclos, beleza? Beleza, vamos embora. Então daí começou as lutas e as tretas contra os Senhores da Guerra, beleza? Beleza. Só que nesse meio tempo, certo? O Partido Comunista, dentro dessas tretas aí, eles começaram a ter um grande apoio do pessoal do campo, beleza? Aí, ou seja, com os Kuomintang, os caras eram, como é que eu vou dizer, mal agradecidos, digamos assim, certo?
Aí, ou seja, viram que o Partido Comunista, apesar de ter lutado ao lado deles, estava conseguindo mais um apoio. Então, daí começou a perseguição contra os comunistas. Estourou a guerra civil na China. Certo? Vamos aqui, deixa eu ver minha cola, minha fila. Bom, nesse momentinho aí começa um monte de conflitos e depois de muitas derrotas, certo? O Partido Comunista, ele vaza das cidades e foge para o campo para dar uma para se recuperar, conseguir mais apoio, mais força, certo? Dentro disso começa um negócio chamado a Longa Marcha, certo? Aqui no livro de vocês, por exemplo, na página 196 e 197, fala a respeito disso e de outras coisas dos, digamos, mexerico na economia, o que os caras pretendiam, certo? Fazer, que de uma certa forma, ou seja, eles queriam abrir a economia para poder conseguir alguma coisa, mas resumindo, uma abertura assistida econômica, digamos assim, certo? Sempre o Estado de olho bem grande nos caras, certo? O que é que estava entrando, como estava vendendo, a quem estava vendendo, quem estava apoiando, quem não estava, tá certo? Aí vamos para frente, certo? Em 1936 e 1937, certo? Teve a questão da invasão da Manchúria, que inclusive os caras até que deram uma relaxada. Ó, brother, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente dá um time aí e depois a gente se mata, beleza? O importante é a gente salvar a China. Beleza, começou o risca-faca lá e tome pau no japonês, tome cacete, tome pau, e aquele negócio, e bala vai, e bala vem. Acontece que, certo? Os caras muito maus, os comunistas, cada parte que eles conseguiram libertar dos japoneses, eles chegavam e diziam, ó, rapaz, apoia a nossa ideia, apoia o nosso partido, nosso projeto político, que a gente quer consertar o país e tal. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai crescer, certo? Tanto é que dentro desse processo, uma coisa que cresceu muito na China, porque, enfim, com o regime, né, antes, né, socialista e depois comunista, os camponeses perderam em muito. Então, para não perder tudo, com todas as quedas e controle e tudo mais que aconteceu, eles começaram a planejar e se unir em cooperativas. Então, ou seja, eles perdiam, mas não perdiam tanto, né? Para que todo mundo pudesse ter seu trabalho e movimentar sua economia, certo? Então, ou seja, o Japão foi derrotado em 1945. Então, depois dessas bagaceiras aí, como eu estava dizendo, eles tentaram um acordo de paz. Só que teve um problema aí, certo? Chiang Kai-shek, certo? Ele queria o seguinte, certo? Ele queria que, no caso, esse outro cara que eu tô falando, Chiang Kai-shek, ele substituiu, certo? O outro líder, tá certo? Sun Yat-sen, que tinha morrido, certo? E agora as ideias do cara eram já, digamos, menos conciliadoras, digamos assim. Então ele queria que os caras simplesmente, me dá as armas, vocês vão servir ao Partido Comunista agora, ao governo. Aí nisso os caras disseram, ei, tá doido, meu brother? Negativo. Não é assim que o bonde toca não, maluco. Então daí estoura outra guerra civil, outra sangreira na China e olha, a bagaceira, certo? Como eu tinha dito antes, as ideias, certo? Da China eram diferentes da Rússia, como eu tinha dito, né? Os caras queriam que o crescimento fosse nas grandes cidades, certo? Tanto é que depois de um acordo, o Partido Comunista conseguir
depois de tanta luta, guerra civil, sangue e tudo mais, ele chegar ao poder, todo o Partido Socialista fugiu, certo? Então, eles começaram a realmente pôr seus planos em prática e dominar a China. Ou seja, o Partido Comunista agora começava a chegar ao poder, certo? Então, eles batiam de frente com a Rússia. Porque a Rússia tinha essa ideia, né? O proletariado e tal, não sei o que, a classe dominante, será, os operários e tal, aquele negócio todo. E ele queria fazer esse meio termo, certo? Entre o campo, certo? E os grandes centros. Beleza? E com o apoio dos camponeses, os comunistas, como eles conseguiram o apoio, aquele apoio lá, depois da guerra da China e tal, das partes, todo o apoio que eles tinham, os caras partiram para cima, certo? E em 1948, como eles colocaram os socialistas para correr, então o que acontece? Em 1948, os nacionalistas, né, como eu tinha dito antes, eles fugiram dos grandes centros. Então, a partir desse momento, os caras fundaram a República Popular da China, assim como hoje é conhecida, em 1948, em 1º de outubro. E nasceu esse monstrinho aí que está assustando todos os países da Europa, América do Norte e inclusive Brasil, com toda a sua tecnologia e visão do mercado que vem das antigas, viu? Pessoal, valeu, espero que tenha dado uma clareada aí nas ideias, certo? Ainda tem mais histórias, certo? Guerra da Coreia, Vietnã, entre outras coisas. Abraço, valeu!